Em um universo, se não um multiverso tão gigantesco, não tem como pensar que existem apenas duas terras com seres super poderosos. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, essa já é a quarta parte de um tipo de vídeo que até que faz bastante sucesso aqui no canal, que é mostrando o quão grande e variado, gigantesco é esse universo dos super-heróis, não se resumindo a apenas Marvel e DC, né? Tem heróis de todos os tipos também, em várias outras mídias, como quadrinhos de outras editoras, de filmes, animações, séries, games e por aí afora também. Inclusive eu vou deixar separada aqui a playlist para você conferir todos os vídeos anteriores e todos os outros personagens que eu já abordei nesse tipo de vídeo. E aqui vamos continuar falando de mais alguns desses heróis que não são nem da Marvel e nem da DC. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora conhecer mais heróis que não são nem da Marvel e nem da DC. Guerreiros do K-pop. Não tem como começar esse vídeo sem falar, é claro, do sucesso mais recente da Netflix, que é a animação Guerreiros do K-pop, que dá pra sim considerar uma obra de super-heróis, já que a gente tem um grupo de heroínas ali, né, que protegem as pessoas, lutam contra o mal e tem superpoderes. Se isso não é uma obra de super-herói, eu não sei mais o que é também, né? E nesse mundo a gente vê que durante gerações, 3 garotas sempre eram escolhidas para poder proteger o nosso plano da invasão de demônios liderados pelo rei demônio Guin-Ma, né? Que só queria espalhar maldade aqui também, né? E elas usam justamente o poder da música para poder criar uma barreira mística que impede que esses demônios invadam o nosso plano, né? E depois de várias gerações, chegamos até a geração atual, onde essas 3 guerreiras, na verdade, usam como uma espécie de identidade secreta uma banda de K-pop chamada de Huntrix. E nessa banda a gente tem a Rumi, que seria a líder do grupo também, né? A Mira, que é aquela pessoa mais fechada, mais cara fechada ali também, mais intimidadora, e a Zoe, que é praticamente a fofinha do grupo. E as 3 juntas têm como função proteger a humanidade, principalmente seus fãs ali, né, da invasão desses demônios do Guin-Ma e também criar essa barreira, né, para proteger todo mundo e evitar que os demônios venham para o nosso plano. E assim, é uma animação que fez bastante sucesso, tá todo mundo falando sobre isso também, né? E é muito boa também, não é uma obra-prima, né? Mas é uma animação até que sim, com uma história simples, até de certa forma boba, mas é muito divertido, é pra família toda assistir também, né? É uma boa história, bem contada, com bons personagens também, uma animação muito bonita também, né? Bem inspirada nos filmes do Aranhaverso e da família Mitchell e a Revolução das Máquinas. E, se eu não me engano, provavelmente acho que é do mesmo estúdio, acho que é do mesmo estúdio da Sony ali também, né? E inclusive tem boas músicas, afinal de contas, guerreiros do K-pop tem que ter uma boa trilha sonora que todo mundo vai curtir, mesmo você que não é fã de K-pop. Talvez você não se torne um fã de K-pop depois desse filme, mas com certeza você vai aproveitar sim as músicas ali ao longo do filme. E esse filme tá disponível na Netflix, né? É o original do streaming, né? E ainda por cima tem uma versão dele que é sing-along. Então você que curte cantar, seja K-pop ou outros estilos musicais ali também, essas versões sing-along de filmes, com certeza você vai curtir esse. Mutant Rex. Todo mundo em algum momento já ouviu falar sobre a grande teoria dos Illuminati, ou de uma grande organização que fica governando o mundo por baixo dos panos, né? E aqui não é muito diferente. A gente tem a Consórcio, que é formada pelos maiores magnatas da Terra, né? Tipo um Elon Musk ali pra cima também, né? Que são praticamente os caras que governam tudo. Nada acontece sem autorização deles ali em escala global, né? E com o tempo eles começaram a ter interesse pela imortalidade. E com isso eles começaram a financiar vários estudos científicos para conseguir tal objetivo. Principalmente envolvendo os nanites, uma nanotecnologia capaz de manipular a matéria, né? E dentre os vários cientistas que eles contrataram estavam os principais, o casal Rafael e Violeta Salazar. Porém, depois, em uma determinada ocasião, né, o filho mais novo deles, o Rex, acabou sofrendo um acidente e eles não tiveram escolha senão pegar os nanites, né, que ainda estavam meio que uma fase de testes, né, e colocar no Rex para conseguir salvá-lo. E eles conseguiram salvar, tipo, os nanites reagiram nele muito melhor do que qualquer outra cobaia que eles tinham feito ali. Só que isso fez com que os magnatas, a Consórcio, ficassem mais ainda interessados nos nanites, mesmo que eles não estivessem 100% prontos. Não só nos nanites,
mas no próprio Rex, inclusive. Com tudo isso em mente, o casal Salazar percebeu que não tinha mais como seguir adiante com isso e decidiram destruir todos os nanites, todo o projeto Nanite, mesmo que significasse sacrificar as próprias vidas. Porém, mesmo com esse sacrifício, o projeto não foi destruído. Os nanites acabaram sendo espalhados por todo o globo, infectando todas as formas de vida, incluindo animais e plantas, né? Alguns vivem com eles de boa, mas outros passam por mutações genéticas, tanto físicas quanto também mentais. E com isso acabou sendo fundada uma organização conhecida como a Providência, que era justamente para caçar essas alterações, essas mutações, que foram chamadas de Evos, que eram praticamente organismos, enfim, eu esqueci agora exatamente como é a sigla deles, eu vou deixar certinho aqui para vocês, né? Só que o que acontece com o Rex no meio disso, né? Acontece que ele sobrevive à destruição, à tentativa de destruição dos nanites, mas ele perde totalmente a memória, né? Então a Providência acaba adotando o Rex de certa forma, ajuda ele a treinar os seus poderes ali, também, a usar os nanites para poder curar esses Evos também, né? E sim, o Rex ele ganhou habilidades graças a esses nanites, não só de curar as outras pessoas, os Evos ali também, ou por exemplo, alterar máquinas também. Ele pode usar os nanites para danificar ou consertar alguns aparelhos tecnológicos, mas ele pode também criar, né? Ele altera a própria matéria, criando construções gigantescas, metálicas ali, então braços de robô gigante, turbinas a jato, uma moto, uma espada, um canhão e por aí afora também. A série do Mutante Rex foi feita pelos mesmos criadores de Ben 10, né, e distribuída pela Cartoon Network, mas não fez tanto sucesso assim quanto o garoto do Omnitrix, né? Muita gente até que curtia, eu particularmente curtia, mas também não eram lá um dos meus super favoritos, histórias de super-heróis ou de animação assim no geral, né? Mas eu curtia bastante ver os Evos, ver o Rex lutando com eles, o desenvolvimento, como ele evolui cada uma das máquinas ali também. Então é sim bem interessante, até ganhou alguns jogos ali de plataforma, né? Principalmente pro site da Cartoon Network, ganhou também algumas adaptações em quadrinhos, né? Algumas histórias em quadrinhos, mas acho que o grande sucesso mesmo de Mutante Rex, que conquistou o público, que realmente fez colocar no mapa para muita gente, é o crossover que ele teve justamente com Ben 10, na história Ben 10 e Mutante Rex Heróis Unidos, onde a gente teve a combinação do Ben na forma de Ultra T, revestindo o Rex e aprimorando as máquinas dele. Não, ali é absoluto cinema praticamente, né? Que realmente é uma animação, um dos melhores crossovers já feitos na história da cultura pop, pelo menos na minha humilde opinião, né? E Mutante Rex, apesar de meio que ter caído no esquecimento, acho que quase ninguém lembra desse personagem atualmente, não deixa de ser um bom universo, uma boa criação de mundo ali no universo de super-heróis. Umbrella Academy. Imagina que num dia normal, tá todo mundo bem, só que de repente você ouve a notícia de que mais de 50 mulheres no mundo inteiro entraram em trabalho de parto. Até é nada demais, né? É uma coisa que acontece toda hora, não são só 50 mulheres, né? Todo mundo em algum momento está nascendo toda hora, né? Só que essas 50 mulheres ali, né, não estavam grávidas até pelo menos uma hora antes do trabalho de parto, né? Isso, do nada surgiram algumas crianças, ela gerou o bebê ali também, né? E veio um super magnata bilionário que decidiu adotar 7 dessas crianças, né? Que por sinal tinham poderes e habilidades especiais, né? E ele treinou essas crianças para formar uma espécie de equipe de super-heróis chamadas de Umbrella Academy. Só que esse cara não fez muito papel de pai não, ele fez papel de chefe, de ditador ali, que só gostava de falar um monte de regras e mandar eles para missões, dane-se as consequências, né? Tanto que ele nem chamava essas crianças pelo nome, mas em sim pelos números que ele designou para cada um deles, né? E sim, cada um deles tem os seus poderes e suas habilidades, né? A começar pelo número 1, que é o líder do grupo, e é o Luther, né? Que tem o superpoder de super força. O número 2 é o Diego, que tem a habilidade de manipular trajetórias de projéteis lançados por ele ou contra ele. Então se você dá um tiro nele, ele pode manipular a trajetória da bala e fazer com que ela volte para você também, né? A número 3 é a Alison, que tem o poder da persuasão. Então tudo que ela precisa fazer é começar uma frase com eu ouvi um rumor e dar uma ordem. E você vai ser forçado a cumprir essa ordem, que nem o Kilgrave lá na série da Jessica Jones, né? Então, por exemplo, ela fala, eu ouvi um rumor que você se inscreveu no canal e deixou like no vídeo. Então você vai ter que se inscrever no canal e deixar like no vídeo, mesmo que não fosse necessário ter um superpoder para fazer isso. Você já deveria ter feito isso antes também, né? O número 4 é o Klaus, que tem o poder de conversar com os mortos, né? E até mesmo invocar os seus espíritos para ajudar em algumas batalhas. O número 5 nem nome tem, né? Mas ele é um dos mais apelões, porque ele consegue viajar através do espaço e do tempo. Embora, na questão de tempo, ele acaba se perdendo muito fácil também, né?
O número 6 é o Ben, que tem o apelido de o Kraken, porque ele consegue evocar tentáculos gigantes de dentro dele para ajudar na luta, né? Embora que infelizmente ele morreu ainda muito jovem durante uma missão. E por fim, a número 7, que é a Vanya, que a princípio não tem superpoderes, mas depois, mais pra frente, é revelado que na verdade ela é a mais poderosa deles, capaz de manipular ondas e frequências sonoras ao seu redor para disparar grandes feixes de energia. Umbrella Academy surgiu nos quadrinhos, porém nas editoras da Dark Horse, né, que é a mesma editora de origem do Hellboy, né? E assim, até que fez um sucesso considerável, mas ela ganhou mais holofotes mesmo quando foi adaptada em forma de série pela Netflix, né? Só que assim, a primeira temporada conquistou bastante gente, muita gente ficou interessada ali, né? A segunda já perdeu um pouco o público, né? Eu particularmente curto a segunda temporada ainda, né? Só que da terceira em diante, terceira e quarta, que são só 4 temporadas mesmo, aí eles perderam a mão, virou muita bagunça, começaram a mexer com muita viagem no tempo, multiverso, e aí ficou confuso ali também, não deu tempo de desenvolver os personagens. Inclusive eu cheguei a fazer a review da última temporada de Umbrella Academy, que eu vou deixar separado no card aqui em cima pra vocês darem uma olhada, né? E assim, tirando esse final ali, que realmente foi muito bagunçado, até que a série começou bem, né? Tinha um bom elenco, os personagens eram bem interessantes também, os efeitos visuais pros padrões da Netflix eram muito bons também, né? E obviamente tem sim uma alteração ou outra ali em relação também aos quadrinhos, né? Tudo bem, eu não conheço tão bem em relação aos quadrinhos, mas em relação à série é bem desenvolvida como eles lidam com os próprios poderes. Então o Luther, ele depois acaba passando por uma transformação física ali também, e ele tem certa insegurança em relação a isso, tanto também em relação à insegurança para poder liderar a equipe. A gente também tem o Klaus, que por conta de não gostar de conversar com os mortos o tempo todo, ele sempre usa certas substâncias, né? Ele tem uso de drogas e álcool justamente para entorpecer o cérebro e não conseguir falar com os mortos. Tem também a Vanya, que ela é sempre excluída porque a princípio ela é a única que não tem poderes também, né? Sem contar que nessa versão da série, né, teve uma transformação de sair do armário, se assumir, né? Porque na vida real o ator Elliot Page, que tinha sido escalado para viver o papel da personagem, ainda não tinha se assumido como homem trans, né, no começo da série, e isso foi se desenrolando, e conforme ele foi passando pela transição na vida real, a personagem também foi passando pela transição, assumindo assim que é um personagem homem trans, né, chamado de Victor também, né, que até que foi interessante, né, mas assim, é uma boa série que começa bem, mas ela acaba se perdendo da metade pro final ali também, né, mas vale a pena assistir. Se você curte super-heróis, se você já leu os quadrinhos da Umbrella Academy, né, e gosta bastante desse tipo de mídia, né, você pode ir lá conferir que realmente não vale que você goste também, né, eu não curti o final também, né, mas vai que vocês curtem. Miraculous. Nesse mundo a gente vê que existem certos artefatos místicos conhecidos como Miraculous, que possuem dentro deles seres que abriga a essência de seres místicos conhecidos como Kuamis, que possuem habilidades referentes a praticamente todo o aspecto da existência também, né? E quando uma pessoa assume esse Miraculous, ela também acaba pegando para si os poderes desse Kuami. E no caso, a nossa protagonista da história é a Marinette Dupain-Shen, que é uma garota tímida, um tanto desajeitada, ansiosa, só que ela recebe o miraculo mais poderoso que existe, que é justamente o da criação, né? E com isso ela adota o codinome, né, o manto de heroína de Ladybug, e usa seus poderes para proteger as pessoas da cidade de Paris. Mas ela não faz isso sozinha. Inicialmente ela tem um parceiro que ganhou o outro Miraculous, que é praticamente um Yin do Yang da Miraculous da criação, que é o Miraculous da destruição, né? E esse herói é o Cat Noir, cuja sua verdadeira identidade é o Adrian Agreste, né? Um super milionário, filho do super magnata, milionário, estilista de moda, Gabriel Agreste, que acabou ficando bem receoso ali também, né? Ficou muito fechado depois do falecimento da sua esposa, mas os dois formam uma excelente dupla, além de que depois, conforme vai passando a série, eles se adaptam, eles pegam os outros Miraculous e vão se distribuindo para outros heróis. Então essa equipe vai aumentando mais ainda, até chegar a quase 20 personagens ali contribuindo para essa equipe. Mas os poderes deles? Bom, a Ladybug ela tem o poder da criação, como eu falei, ela pode criar um totem, uma espécie de talismã ali também, que a princípio pode parecer um tanto confuso, mas ela sempre arruma um jeito de dar uma de MacGyver ali e usar aquele aparelho ou aquela coisa que ela recebeu para ajudar no meio da batalha. Enquanto Cat Noir, como eu falei, ele tem o poder da destruição, o chamado Cataclismo, que praticamente desintegra tudo que ele toca, né? E os outros personagens, cada um tem poderes diferentes. Um pode criar campos de força, o outro tem uma barreira mística no corpo, uma outra pode criar ilusões,
uma outra tem um soco nível punho de ferro e por aí afora também, né? E todos eles enfrentam o grande vilão da parada, que é o Hawkmoth, que, adivinha só, é o pai do Adrian, né? O pai do Cat Noir, só que ele não sabe disso também. Então o cara tá enfrentando, então tem uma luta ali de pai e filho, eles nem sabem disso. Sem contar que a Marinette, ela é afim do Adrian, né? Só que o Adrian, como Cat Noir, ele é afim da Ladybug sem saber que ela é Marinette e ela não sabe que ele é o Cat Noir. Então, tipo, meio que vira uma espécie de triângulo quadrado amoroso também, né? E é bem divertido essa mecânica que eles construíram ali também. Tipo, os dois se gostam sem saber que se gostam praticamente, né? Então, tipo, justamente por conta dessas identidades secretas. E é bem bacana essa dinâmica entre eles. Eu comentei em vídeos anteriores que eu peguei pra maratonar essa série e eu curti muito, me apeguei bastante ao universo de Miraculous, né? E assim, tudo bem, você pode dizer que é uma série infantil e obviamente é voltado mais para um público infantil, principalmente a primeira temporada, que é bem mais bobinha, mas o desenrolar da história é muito boa, tem uma criação de mundo bem legal, histórias bem planejadas, principalmente no arco pessoal dos personagens ali, né? Ela toca em alguns temas um pouco mais maduros, como ansiedade, como crise de depressão, relacionamentos abusivos, principalmente vindo por parte dos pais, enfim, vários tópicos ali também, que realmente uma criança pode não pegar de início ali, mas quem é mais velho com certeza vai se identificar bastante. Eu, por exemplo, me identifico muito com a Marinette em vários momentos ali também, né? E assim, a série já está atualmente na sua 6ª temporada, que a gente não sabe quando vem episódio novo, porque eles nunca mais anunciaram nem na Globo e nem no Globoplay, né? Enfim, né? Eles nunca mais anunciaram também, né? Mas o resto da série tá inteira pra você assistir no Globoplay ali também, né? Além também de que existe um filme animado, né? Versão da Netflix, que eles recontaram a história, a versão deles, mas esse eu não cheguei a assistir ainda. E também existem 4 média-metragens, por assim dizer, né, lançados diretamente para televisão, chamados de Miraculous Road, cada um se passando em um local diferente. Então a gente tem o Miraculous Nova York, Xangai, Paris e Londres, né? São os 4 disponíveis até agora, com mais 3 em desenvolvimento, inclusive um Miraculous Rio. Então teremos algum especial se passando aqui no Brasil também, né? E é bem interessante, vale muito a pena conhecer esse universo que eu particularmente me apeguei muito. A primeira temporada é mais bobinha, mas da segunda em diante ela engata e vai que tudo. Esses foram mais alguns heróis que não são nem da Marvel e nem da DC, surgindo dos quadrinhos, das animações, de filmes e por aí afora. E vocês já conheciam esses? Você gosta de algum desses que eu apresentei? Tem algum outro personagem, algum outro super-herói que não é da Marvel e não é da DC, que eu podia ter falado aqui e não falei? Lembrando que essa é a 4ª parte do vídeo, todos os outros já vou deixar separado numa playlist aqui, né? Vai conferir todos e depois você deixa nos comentários mais algum personagem que pode aparecer numa parte 5, 6, 8, 27, 149 por aí afora também. Então deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de super-heróis, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!